Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração focada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre uma área super central e crítica da anatomia, o mediastino, aquela região bem no meio do tórax, sabe? E claro, junto com ele vamos dar uma olhada de perto na estrutura que, bom, protege o nosso coração, o pericárdio. Exato, um tema fundamental. E olha só, essa nossa conversa de hoje ela é baseada num material de estudo bem específico, a aula 3, o mediastino e o pericárdio, que foi preparada pelo Dr. Dário Santujuti. A gente sabe que muitos que nos ouvem são justamente estudantes de ciências morfofuncionais, né? Especialmente o pessoal da Anhanguera, da UVV, onde o Dr. Dário leciona. Então esse conteúdo é muito direcionado. Sim, um material de apoio importante para essa turma. E vale a pena dizer, né? O Dr. Santucci é médico, cardiologista, mestre em ciências da saúde, tem uma bagagem enorme no ensino. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é só resumir o material, a ideia é tentar desvendar um pouco a lógica, sabe? A organização do mediastino, do pericárdio e por que entender isso é tão crucial para quem está se preparando para atuar na área da saúde. Vamos nessa! Começar a desembrulhar isso. Vamos sim. E olha, é ótimo começar reforçando isso. A anatomia torácica não é decoreba, né? É entender a arquitetura que sustenta a função. A cavidade torácica não é um vão livre, ela é toda compartimentada de forma muito inteligente. Pensar no mediastino como essa área central e o pericárdio como a proteção do coração ajuda a visualizar, eu acho. E o fascinante é isso, como o espaço se relaciona com a função e também com a vulnerabilidade, né? Onde cada coisa está define como funciona e onde pode dar problema. Boa perspectiva. Então vamos lá, para o mediastino. Basicamente, é essa região central no tórax, certo? Que fica ali entre os dois pulmões e suas pleuras. Funciona como um corredor, né? Alojando estruturas essenciais. Como é que o material do Dr. Santucci organiza isso para facilitar? Então, a divisão clássica e que ajuda muito na clínica separa o mediastino em duas partes principais, uma superior e uma inferior. O mediastino superior é a parte que fica assim mais para cima, acima do coração, sabe? Bem atrás do manúbrio do externo, a parte de cima do osso. É uma área super importante por onde passam os grandes vasos. Pensa na chegada da veia cava superior, trazendo sangue venoso para o coração, e a saída do arco da aorta, que leva o sangue oxigenado para o corpo todo. É o hub vascular, digamos. Entendi. Tipo hall de entrada e saída desses grandes canos, né? E a parte de baixo, o mediastino inferior, como ele se divide? Baixo dessa linha imaginária, na altura do ângulo do externo, mais ou menos, e ela é um pouco mais complexa, sim. Ela é subdividida em 3 partes, pensando de frente para trás. Primeiro, tem o mediastino anterior. É um espacinho relativamente pequeno que fica entre o corpo do externo e a frente do coração. O que tem ali? Basicamente tecido conjuntivo, um pouco de gordura e nas crianças parte de um órgão chamado timo. Parece meio vazio, mas tem sua importância, imagino. Sim, clinicamente sim, porque certos tumores, linfonodos podem aparecer ali. Logo atrás dele vem o mediastino médio. E aqui sim é o centro das atenções hoje. É o compartimento que abriga o coração e o pericárdio, o saco que o envolve. É o coração literal da coisa. Faz todo sentido o coração ocupar essa posição central. E atrás dele o que fica? Exato. Atrás do coração e do pericárdio, a gente tem o mediastino posterior. É um corredor também muito importante para estruturas que estão descendo, vindo do pescoço, do mediastino superior e indo para o abdômen. Ali a gente encontra o esôfago, por onde passa a comida, a parte descendente da aorta torácica, continuando a levar sangue para baixo, o sistema de veias ázigos, importante para a drenagem venosa, e o ducto torácico, que é um vaso linfático principal. Então essa divisão superior e inferior com anterior, médio e posterior não é só para a prova, né? Ajuda a localizar as coisas na prática. Uma massa aqui ou ali pode indicar problemas bem diferentes. Exatamente. É como ter um mapa 3D do tórax mesmo. Saber o endereço de cada estrutura é fundamental. E já que o coração está ali no bairro médio, vamos focar nesse invólucro dele, o pericárdio.
O material descreve ele como um saco fibroso resistente. Por que essa resistência toda é importante? Ótima pergunta. O pericárdio é mais que um saco, viu? Ele tem duas partes principais. A camada de fora é o pericárdio fibroso. Ele é feito de tecido conjuntivo denso, bem forte mesmo, e não estica muito, é pouco elástico. E essa rigidez tem funções cruciais, sabe? Primeiro, ela evita que o coração se dilate demais, de forma aguda, tipo, se encher muito rápido de sangue. Segundo, ela ancora o coração, prende ele aos grandes vasos lá em cima e ao diafragma embaixo, mantendo o coração no lugar certo. E terceiro, funciona como uma barreira física, ajudando a impedir que infecções dos pulmões, por exemplo, cheguem facilmente ao coração. Ah, então essa firmeza toda é uma proteção em vários níveis. Mas imagino que tenha um lado ruim também, né? Se ele não estica... Aí é que está o ponto crítico em algumas situações, que a gente vai ver já já. Mas antes, vamos olhar para dentro desse saco fibroso. Grudada na superfície interna dele, tem a primeira parte do pericárdio seroso, que é a lâmina parietal. Pensa nela como um forro bem fininho. Certo, um forro. E essa lâmina, ela continua em algum lugar ou acaba ali? Ela continua. Na base do coração, bem onde os grandes vasos entram e saem, sabe? Ali, essa lâmina parietal meio que se dobra sobre si mesma, ela se reflete e passa a cobrir diretamente a superfície do músculo cardíaco. Essa camada que fica coladinha no coração é a lâmina visceral do pericárdio seroso. E aqui tem um detalhe importante. Essa lâmina visceral tem um outro nome, que é sinônimo e super usado na prática: epicárdio. Ah, então peraí. Epicárdio é a mesma coisa que a lâmina visceral do pericárdio seroso? Exatamente. O epicárdio é a camada mais externa do próprio coração e, ao mesmo tempo, é essa lâmina visceral do pericárdio seroso. Uma coisa só, com dois nomes dependendo do ponto de vista. Entendi. Então, recapitulando. Tem o saco externo grosso e resistente, o fibroso, e dentro dele tem esse forro duplo, o seroso. Uma parte do forro está colada no saco, a parietal, e a outra está colada no coração, a visceral, que também é o epicárdio, certo? Perfeito, é isso mesmo. E entre essas duas lâminas do forro seroso, fica algum espaço ou elas são coladas uma na outra? Então, entre a lâmina parietal, colada no saco fibroso, e a lâmina visceral, colada no coração, o epicárdio, existe um espaço. Mas é um espaço virtual, normalmente. É a cavidade pericárdica. Em condições normais, ela só contém uma quantidade mínima de líquido, um fluido seroso, tipo uns 15 a 50 mililitros, muito pouco. Esse fluido é produzido pelas próprias células do pericárdio seroso e a função dele é... Lubrificação. Isso! Pensa no coração batendo sem parar, 60, 80, 100 vezes por minuto, a vida inteira. Sem essa lubrificação fininha entre as lâminas serosas, o atrito do coração se movendo dentro do saco pericárdico seria enorme, ia gerar calor, desgaste. Esse fluido permite que o coração deslize suavemente dentro do pericárdio a cada batida. É uma engenharia fantástica para permitir esse movimento constante sem problemas. Nossa, é impressionante mesmo pensar nisso. Nesse trabalho incessante e na necessidade dessa lubrificação perfeita. E visualmente, como isso aparece? Se um cirurgião abre o tórax, ele vê o coração batendo logo de cara? Não diretamente. Quando se abre o tórax e expõe o mediastino médio, a primeira coisa que a gente vê, dominando ali a cena, é justamente o saco do pericárdio fibroso. Aquela bolsa meio esbranquiçada, resistente, envolvendo tudo. O coração mesmo, o músculo cardíaco, miocárdio, coberto pelo epicárdio, só é visível depois que o cirurgião abre o pericárdio fibroso. Entendi. E ao redor dessa bolsa pericárdica, o que mais a gente consegue identificar ali na região? Bom, olhando para cima, na direção do pescoço, no mediastino superior, a gente vê a origem dos grandes vasos saindo ou chegando na base do coração.
O arco da aorta bem proeminente, a veia cava superior chegando. Muitas vezes, ali sobre a parte de cima do pericárdio, especialmente em pessoas mais jovens, dá para ver o timo, ou o que sobrou dele em forma de gordura nos adultos. Olhando para baixo, a base do pericárdio está bem grudada no músculo da respiração, o diafragma, e dos lados, lateralmente, os pulmões, cobertos pelas suas pleuras, ficam ali encostando, delimitando o espaço. Então a visão inicial é essa, o pericárdio ali no centro, ancorado em cima e embaixo e cercado por vizinhos importantes. Essa descrição ajuda muito a gente a montar a imagem na cabeça. Agora, vamos fazer a conexão que importa muito para o pessoal da saúde. Como essa anatomia toda, essas camadas, esses espaços, se traduzem em problemas clínicos, em doenças. Santucci menciona algumas coisas importantes. Por exemplo, a pericardite. É a inflamação dessas camadas do pericárdio, geralmente do pericárdio seroso. Isso pode causar dor no peito, uma dor que às vezes melhora quando a pessoa inclina o corpo para frente, sabe? E pode até dar para ouvir um atrito, um rangido entre as camadas inflamadas quando a gente ausculta o coração. E se começar a acumular líquido nesse espaço entre as lâminas serosas? Aquele espaço que era virtual. Pois é. Aí a gente tem o derrame pericárdico, que também chamam de efusão pericárdica. É quando o volume de líquido ali na cavidade pericárdica aumenta muito além daqueles 50 ml normais. As causas podem ser várias. Pode ser líquido inflamatório, na pericardite, pode ser pus, se tiver uma infecção, pode ser linfa ou, e aqui mora o maior perigo, pode ser sangue. Sangue. Isso. E o problema é que o pericárdio fibroso, lembra que a gente falou? Ele não estica fácil. Se o líquido acumula devagarzinho ao longo de dias ou semanas, o pericárdio até consegue se adaptar um pouco. Mas se o acúmulo é rápido, aí complica tudo. Leva ao tal do tamponamento cardíaco. Exatamente. O tamponamento cardíaco é a consequência hemodinâmica, ou seja, na circulação do sangue, de um derrame pericárdico que acontece muito rápido ou que atinge um volume muito grande. Muitas vezes, a causa é justamente o sangramento para dentro da cavidade pericárdica, o que a gente chama de hemopericárdio. E de onde pode vir esse sangue? O material cita causas bem dramáticas, infelizmente. Pode ser a ruptura de um aneurisma da aorta, bem ali perto do coração. Pode ser a parede do ventrículo que rompe depois de um infarto muito grande. Ou pode ser um trauma que perfura o tórax, tipo uma facada, um tiro, que atinge o coração ou um grande vaso ali dentro do saco pericárdico. Que situação terrível. E o que acontece com o coração fisiologicamente falando quando esse sangue se acumula ali? O sangue ou qualquer outro líquido em grande quantidade fica preso dentro daquele saco pericárdico que não estica. E aí ele começa a apertar o coração de fora para dentro. Comprimir mesmo. As câmaras do coração, principalmente as que trabalham com pressões mais baixas, como o átrio direito e o ventrículo direito, têm dificuldade para se expandir na hora de relaxar, na diástole, para receber o sangue que está voltando do corpo. O enchimento do coração fica muito prejudicado. E se o coração não enche direito? Ele não consegue bombear sangue suficiente para frente. O volume de sangue que o coração ejeta a cada batida, o débito cardíaco, cai drasticamente. Isso leva a um quadro de choque circulatório, a pressão cai, os órgãos não recebem sangue, e se não for resolvido muito rápido, leva a parada cardíaca e morte. É uma emergência absoluta, então. Quer dizer, a estrutura que foi feita para proteger o coração não acaba virando uma armadilha mortal. Isso reforça demais a importância de entender essa anatomia, né? Sem dúvida nenhuma. E isso volta para o ponto central que o material do Dr. Santucci quer passar para os estudantes. Conhecer a divisão do mediastino, a estrutura do pericárdio. Isso não é só um detalhe para decorar para a prova de anatomia. É a base para você poder suspeitar de um tamponamento, para interpretar um exame de imagem, para entender por que o paciente está chocado e para agir rápido. Reconhecer os sinais, entender o mecanismo, tudo depende desse conhecimento da estrutura. O coração é o protagonista, como diz o texto,
mas ele atua nesse palco pericárdico. E as condições do palco afetam totalmente a performance do protagonista. Faz todo sentido, e acho interessante notar também que o material se baseia em fontes muito clássicas, né? Moore, Grey's Anatomy na versão do Drake, Guyton e Hall para fisiologia, os atlas do Nuneater, Tórtora. Isso mostra para o pessoal que está estudando a importância de construir o conhecimento em cima desses pilares, né? Exato. Essas referências não são só livros, né? São um conhecimento consolidado, validado, acumulado ao longo de muito tempo. Dominar a anatomia que está ali é o primeiro passo para entender como funciona a fisiologia e, claro, para entender o que dá errado, a patologia, a clínica. Não tem como entender o tamponamento sem visualizar aquele saco fibroso que não estica e aquele espaço virtual virando real, cheio de sangue, apertando o coração. A estrutura explica a função e explica a falha da função também. Perfeito. Então, só para a gente amarrar as ideias principais. Hoje a gente explorou a organização do mediastino, esse compartimento central do tórax, com as divisões superior e inferior, que tem anterior, médio e posterior, e o que tem em cada uma. A gente mergulhou nas camadas do pericárdio, aquele saco fibroso por fora, protetor, mais rígido, e o seroso por dentro, com as lâminas parietal e visceral epicárdio e aquele fluido lubrificante essencial. E vimos como essa arquitetura toda é crucial na clínica, especialmente para entender emergências como o tamponamento cardíaco causado por hemopericárdio. Isso mesmo. E para os futuros profissionais de saúde, como os alunos de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera, da UVV, que usam esses materiais do Dr. Santucci, fica muito claro, dominar essa anatomia não é luxo, é a base do raciocínio clínico. É o que permite tomar decisões que podem literalmente salvar vidas. Precisamente. A mensagem final é essa. O coração vive num equilíbrio muito delicado ali dentro. O pericárdio protege, sim, mas também impõe um limite físico muito estrito. Qualquer coisa que perturbe esse equilíbrio, inflamação, excesso de fluido, sangue, pode descompensar tudo muito rápido. A integridade desse compartimento é vital. E isso talvez nos deixe com uma reflexão, né? Uma provocação final para quem está aprendendo ou para quem já está na prática. Manda! Pensando nessa anatomia delicada, nesse espaço mínimo e vital entre o coração e o pericárdio, como que as intervenções que a gente faz, desde uma simples punção para drenar um derrame, até cirurgias cardíacas grandes, implante de marca-passo, cateterismo, como tudo isso precisa ser guiado por um respeito absoluto por essas estruturas. Como a tecnologia de imagem, as técnicas cirúrgicas precisam evoluir sempre para a gente conseguir trabalhar nesse espaço tão pequeno com cada vez mais segurança, para evitar que a gente mesmo, tentando ajudar, acabe causando a complicação, como um tamponamento por acidente. Fica essa questão, como a precisão anatômica se traduz em segurança e eficácia no cuidado do dia a dia?